Dezembro é mês, além de muitas festas, de conscientização sobre a prevenção do câncer de pele. É o Dezembro Laranja. E hoje nós vamos falar sobre essa e outras doenças de pele que precisamos redobrar os cuidados, principalmente nessa época do ano, com a chegada do verão. Olá, bom dia para você. O tema da campanha do Dezembro Laranja é Se Exponha, mas não se queime. Várias ações acontecem em todo o país para orientar, conscientizar a população. E são ações importantes. O câncer de pele é o mais incidente no Brasil. A média é de 181 mil novos casos por ano. Mas olha, esse tipo é totalmente curável desde que se descubra bem no início. E o dermatologista Fábio Gontijo é nosso convidado hoje para trazer as instruções para a gente. Bom dia, doutor Fábio, tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo. Doutor Fábio, essa questão do Dezembro Laranja, né? A gente tem uns meses aí de conscientização ligados à saúde e tudo mais. Ele acontece justamente por conta dessa chegada do verão. A gente está o quê? Há uma semana, mais ou menos, do início do verão. Acontece por conta disso, esse Dezembro Laranja, inclusive? Para redobrar esses cuidados nesse período, principalmente? Exatamente. Érica, a gente sabe que o brasileiro adora tomar um sol, né? E a gente sabe que ele usa o filtro solar de forma inadequada. E a consequência disso é que a incidência de câncer de pele é muito alta, né? O câncer de pele é um dos cânceres mais comuns no mundo e principalmente no Brasil, né? Então, por isso, esse cuidado deve ser redobrado. A gente fala muito disso nessa época, mas isso deveria ser falado o ano inteiro, não é? Quando você fala que a gente usa o filtro solar errado, o que a gente está fazendo de errado, doutor Fábio? Bom, na verdade, a gente sabe que a minoria da população utiliza o filtro solar todos os dias. E quando utiliza somente uma vez, né? O filtro solar deve ser reaplicado de 2 em 2 horas, né? Quando se está em exposição direta. Normalmente, se aplicar de 4 em 4 horas, ok, mas se for tomar sol na praia, 2 em 2 horas. A gente sabe que a quantidade que as pessoas aplicam, ela é muito inferior à quantidade correta, né? A quantidade que deveria ser aplicada, ela é uma quantidade, né, robusta. Né? Agora, a outra questão é que os pacientes eles entram na piscina, por exemplo, e não reaplicam o filtro depois, né? Então, são vários os fatores para essa incidência aumentada. Mas, por exemplo, se a gente usar o protetor solar de forma adequada, já seria suficiente para evitar o câncer de pele? Ou tem outras medidas também? Olha, diminuiria a chance, né? Mas existem outras medidas importantes. A primeira, não se expor ao sol, né, de 10 às 16 horas. Outra questão importante é utilizar o chapéu, né? Ou então o uso de roupas, né, que podem proteger os braços, né, o colo. Então, hoje a gente tem linhas de roupas que têm proteção ultravioleta. Né? Existe o protetor solar oral, né, que os pacientes que se expõem diretamente ao sol, ou então têm doenças relacionadas a isso, eles podem fazer o uso desse protetor. Né? E eles funcionam normalmente? Eles funcionam. É, para todo mundo? Funcionam. Na verdade, ele não pode ser utilizado isoladamente. Né? São os dois? É comprimido e passar também? Isso, ele vai complementar, né, o uso do filtro. Sim. E nesse caso, por exemplo, para criança também funciona da mesma forma? Tem que reaplicar várias vezes? O câncer de pele, na verdade, ele acomete mais adultos, tem casos na infância também. Como é que é, doutor? Bom, o câncer de pele, antigamente, ele era mais comum para acima de 40 anos, tá? Atualmente, o câncer de pele, ele tem diminuído a incidência, tá? Então, a gente sabe que os pacientes mais jovens, eles têm aumentado a incidência de câncer de pele. Né? Nos pacientes mais jovens, Isso. Você estava dizendo para a gente sobre o filtro solar, a gente conseguiu um aqui. Mostra para a gente a quantidade adequada de se aplicar o protetor solar, doutor Fábio. Bom, é o seguinte, na verdade, o paciente, existem as medidas, né? Então, a gente utilizaria uma colher de chá, a quantidade que seria preconizada e que seria suficiente para que se obtenha o FPS do filtro solar, uma colher de chá para o rosto, tá? Então, que é muito. 2 colheres de chá para o tronco, 2 colheres de chá para a perna esquerda, 2 colheres de chá para a perna direita, 1 colher de chá para o braço esquerdo e 1 colher de chá para o braço direito. Não é só no rosto, então, né? Então, não exatamente. Tem que lembrar de aplicar no corpo todo. Então, essa é uma quantidade, né, muito grande. Então, a gente sabe Coloca para mim, então, pode colocar até aqui na minha mão a quantidade do rosto, por exemplo. Sim.
que seria o adequado, que vou mostrar pro pessoal, já que isso que é o que o pessoal faz de mais errado. Olha aqui, gente. Vem aqui, Riva, se dá pra gente mostrar aqui pro pessoal a quantidade adequada. Esse aqui é um protetor solar com pigmentação, com cor, é isso? Com cor. Ele protege igualmente? Protege inclusive dessa luz visível, né? Da formação de manchas. E olha aqui, essa é a quantidade adequada, gente, olha só. É uma quantidade generosa para poder aplicar no rosto. É isso que a gente tem que entender, né? Exatamente. Não é só um pouquinho. E, por exemplo, tem a gente que vive de maquiagem o dia inteiro, por exemplo. A gente pode usar, protege da mesma forma que o sem cor. Protege. Inclusive, protege mais, na verdade. O protetor com cor, ele protege contra a luz visível, tá? E o que acontece é que a luz visível ela pode manchar a pele também. Então, os filtros solares, hoje em dia, eles estão vindo com um plus, né? Então, eles têm clareador junto, eles têm anti-idade. Pacientes que têm pele oleosa, têm componentes que são anti-oleosidade também no filtro, né? Então, isso tudo colabora com que o paciente aumenta a adesão do filtro solar. Do filtro solar. E essa questão do câncer de pele, quais sinais visíveis a gente pode perceber que são sinais assim de alerta? Para se procurar um médico, para ficar atento? Sim. Bom, tem algumas regrinhas básicas, que é a do ABCDE, né? Então, a letra A. Se a lesão do paciente está assimétrica, o paciente tem que ficar atento. Então, imagina como se fosse uma pizza. Se essa pizza está com uma forma diferente, preste atenção. A borda da lesão, se ela é assimétrica, também é um motivo para o paciente ficar atento. E já dá lesão direto, então? Isso. É uma lesão no rosto, geralmente? Não, pode ser no corpo todo. Né? E a letra C é de cor. Se tem mais de uma cor, né? Aquela pinta que está mudando, que está castanho escuro, branco, rosada, fique atento. Diâmetro, se ela tem mais de 5 ou 6 milímetros. Então, se você coloca, né, para imaginar isso, o lápis, né, o outro lado do lápis, a borrachinha, coloca em cima da pinta. Se está maior do que isso, preste atenção. E a letra E é de evolução, né? Se ela está evoluindo, é uma pinta que está crescendo, o paciente tem que ficar atento e tem que procurar o dermato. Pode não ser nada, mas tem que procurar, né? Exatamente. Não é que a gente está querendo alarmar o pessoal, mas para ficar atento, né? Cuidar dessa parte, porque às vezes a gente acha que as lesões são simples e podem não ser, né, doutor Flávio? Na maioria das vezes, Érica, e eu acho que o principal, né, desse alerta é dizer que 100%, quase 100% dos cânceres de pele, quando detectados precocemente, eles têm 100% de chance de cura quase. Né? Então, assim, na verdade, o problema é que o paciente às vezes deixa aquela pintinha ou aquela espinha, deixa aquilo ali, né, e fala assim, não é nada e tudo. E quando você vai diagnosticar, às vezes já poderia ter, né, já pode ter te dado algum problema. É importante também o autoexame. Então, muitas vezes você está examinando o paciente, você vai olhar no meio, entre os dedos do paciente, encontra uma pinta. O paciente fala, poxa, nunca nem olhei aí, nunca nem se examinou, né? Então ele nunca nem conhece o corpo dele. E essa informação é muito importante para o dermatologista. Né? É muito importante que o paciente tenha essa noção das lesões que apareceram e que foram evoluindo. Peça para os seus familiares para avaliarem o seu corpo. As costas é uma região que a gente não tem acesso. Verdade. Então peça para os seus familiares, né, ajudar nessa avaliação. Muitas vezes cabeleireiros, né, manicure, pedicure. Parabéns a esses profissionais que encaminham os pacientes para a gente, porque o câncer de pele ele pode aparecer na unha, por exemplo. E às vezes é a manicure que vê isso e encaminha para o dermatologista. É mesmo? Né? No couro cabeludo, o cabeleireiro avista ali um nevo e fala, você tem que procurar um dermato. O paciente chega e a gente avalia aquilo. Hoje existem formas bastante eficientes de analisar esse nevo. Uma delas é a dermatoscopia. Né? A dermatoscopia da lesão a gente coloca um aparelho que faz o aumento da lesão e, se necessário, a gente encaminha para fazer a biópsia. E como que é? Você disse que quando a gente descobre no início, o tratamento é mais eficaz, tem chance de cura maior e tudo mais. O tratamento, como ele é feito, na verdade, para o câncer de pele? Sim. A gente classifica em 2 tipos de câncer de pele. O câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Né? O tratamento, na maioria dos casos, é a excisão da lesão. Né? Então, a gente faz uma retirada da lesão com bordas maiores ou menores, dependendo do grau de evolução, né, da lesão. Mas o tratamento, em geral, quando é detectado precocemente, é somente a retirada da lesão. Aí já fica curado, é como se... ou não? Se ele tiver, aí nós vamos mandar para a biópsia e aí, dependendo do resultado, do tipo, né, de câncer e de quão invasivo esse câncer está,
vai ser decidido se vai ter que tirar linfonodo ou então outras condutas. Mas a maioria dos casos é assim mesmo, a maioria dos casos é só retirar a lesão e está tratado. E tem uma diferença, a incidência do câncer de pele é maior o quê? Em pele mais branca ou em pele negra? Como que é isso? Isso. A incidência do câncer de pele ela é maior nos pacientes de pele branca, né? Pacientes clarinhos, com olhos claros, né? Loiros. Esses pacientes têm uma incidência maior. Pacientes que sofreram muitas queimaduras na infância também têm uma incidência maior. Agora, os pacientes de pele negra, eles têm uma incidência maior do melanoma acral, que é aquele melanoma de extremidade. Então, o melanoma em unhas, melanoma nas mãos, o que é? nos pés. Como que ele se... Ele se manifesta como ou uma linha, né, escurecida na unha, que é muitas vezes um sinal, e é uma linha que vai se alargando. Isso é um sinal importante, porque não necessariamente essa linha é um câncer de pele. Mas aquela linha que vai se alargando, né, que vai tomando diferentes colorações, ela tem que ser analisada. E pintas, né, lesões escurecidas na planta do pé. Então, o paciente às vezes acha que aquilo ali foi um machucado e está deixando aquela pinta ali evoluir. Ele tem que procurar o dermatologista, nós vamos fazer uma análise precisa daquela lesão e, se necessário, retirar e mandar para o exame anatomopatológico. Os cuidados com esses tipos de pele, eles são os mesmos? Ou não? É diferente? Quem tem pele negra tem que ter um cuidado diferente de quem tem pele branca? Os cuidados são os mesmos. Os mesmos? Né? Os mesmos. Os pacientes têm que usar filtro solar, têm que reaplicar o filtro. Quando se exporem, né, ao sol, tem que, por exemplo, se entrar na piscina, saiu da piscina, tem que passar o filtro solar novamente. Porque o filtro solar, quando diz que ele é a prova d'água, ele garante que você, durante a sua exposição ali na piscina, você não precisa reaplicar, que ele é a prova d'água ali dentro da piscina. Mas saiu, tem que passar de novo. A gente quase não faz isso, não né? Faz. Tem que fazer, é verdade. E essa questão do câncer, do tratamento e tudo mais, a prevenção básica é passar o protetor solar e evitar o sol. A gente pode dizer que o sol seria um grande vilão da nossa pele hoje? O sol é o grande vilão. Mas olha que engraçado. A população brasileira tem uma deficiência da vitamina D, não é? D. Que é aquela que é ativada pelo sol. Exatamente. Pela exposição ao sol. A gente tem a deficiência dessa vitamina, precisaria tomar mais sol, mas não pode por causa da pele. Como que a gente fica? Toma sol ou não toma sol? Nós entramos nesse impasse, né? É um impasse. Mas, na verdade, existem algumas dicas que a gente pode lançar a mão. Né? Então, por exemplo, não se é o slogan da campanha, né? Exponha-se, mas não se queime. Então, por exemplo, a exposição de 10 às 16 horas, ela não deve acontecer. Né? Se for acontecer, tem que ter um filtro solar, chapéu, né? Roupas com proteção ultravioleta, né? E tem outras questões também, né? Que o paciente que precisa de tomar sol, a gente mora num país tropical, né? Então, teoricamente, aquela luz que a gente já recebe, né? Já seria suficiente. Né? Para pacientes que têm déficit de vitamina D, talvez antes das 10 da manhã, tomar um pouquinho de sol na palma da mão já seria suficiente. Sabe que é uma pele mais espessa, né? Então já seria o suficiente. Mas a absorção é a mesma pela palma da mão? Na verdade seria um pouco menor, mas é porque é uma pele mais resistente, né? Existem algumas correntes que indicam isso daí. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa época do ano a radiação ultravioleta está pegando e, né, o índice de câncer de pele tem aumentado. Né? Então tem que se expor, mas sem se queimar. A gente vai encerrar esse bloco agora, doutor Fábio. Vamos deixar para as pessoas então uma orientação. A gente está chegando, o verão, dia 21 de dezembro começa. O que você diria para as pessoas? É usar filtro solar? O que você diria para elas? Utilizem o filtro solar, reapliquem o filtro solar. Né? E se podem curtir o sol e tudo, curtirem as praias, mas se for se expor ao sol, utilizem um chapéu, né? Utilizem roupas com proteção ultravioleta, né? Não fiquem lá embaixo do sol torrando, porque isso aí vai trazer lesões no futuro. Né? Às vezes não é imediato, mas é daqui a pouco, né? Daqui a uns anos, né? Bom, gente, no próximo bloco nós vamos receber mais uma convidada. Uma psicóloga vai falar com a gente sobre como lidar com essas doenças. Às vezes, elas afetam muito a autoestima. A gente volta já para falar mais de câncer de pele e também de outras doenças que acometem a nossa pele. Até já. Estamos de volta com mais uma convidada agora, a psicóloga Denise Viana de Melo Dutra. O doutor Fábio continua com a gente. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, muito obrigada.
tá? Pelo convite. Imagina, prazer nosso recebê-lo aqui. Como estava aqui acompanhando com a gente está falou muito do câncer de pele, do dezembro, que está nessa conscientização agora sobre o câncer de pele, mas a gente tem outras doenças de pele também que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos falar um pouco dessas doenças psicossomáticas, que são aquelas da mente que acabam manifestando no nosso corpo? Sim, O que são essas doenças? Explica pra gente isso. Na verdade, as pessoas que têm essas doenças, geralmente têm uma predisposição para elas, né? Então, assim, uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, uma psoríase, outra pode desenvolver um vitiligo, vai ter um disparador, tá? Mas o que acontece? A pessoa, emocionalmente, ela não consegue se controlar, ou pode ter um evento traumático por trás, ou pode ter uma ansiedade, ou pode ter um estresse muito grande que desencadeia, né, que vira um gatilho para essa doença aparecer. Né? Então, a pessoa perde o controle em relação a isso. Então, pode ser uma doença da mente da gente mesmo, outros problemas psicológicos que podem manifestar na pele. Pode manifestar na pele, né? Porque a pele é o órgão com maior contato que a gente tem. Mais visível, né? Mais visível e externo, né? Que faz a diferenciação do interno e externo, né? Então, assim, é muito comum as pessoas que estejam tendo um processo muito traumático ou muito estressante desencadear algum problema de pele. Quais seriam eles, doutor Fábio, assim, essas doenças de pele causadas por essas São várias, Érica. É praticamente impossível a gente dissociar essa questão da pele com o psíquico, né? A maioria das doenças dermatológicas, elas têm, né, todo um fundamento genético, toda uma questão que tem essa predisposição, mas, na verdade, no final das contas, o que modula tudo isso é o psíquico da pessoa. Então, por exemplo, nós temos doenças como a psoríase, né, que você disse. A psoríase são lesões eritemato-escamosas, né, que aparecem nos cotovelos e que a gente sabe que os pacientes relatam sempre um trauma anterior. Então, o paciente tem a história, o pai morreu, abriu o quadro de psoríase. Na verdade, ele tem a tendência genética, mas aí isso se manifesta com um trauma, né, que aconteceu. Além do impacto social dessa doença, né, na vida da pessoa. Então, o paciente começa a desenvolver essas placas eritemato-escamosas. Ele começa a querer se esconder. Então, começa a usar roupas de mangas longas. A gente sabe que, né, ao contrário do que a gente diz, o sol faz bem para a psoríase. Então, um sol leve faz bem para a psoríase. Naquele horário que você disse Naquele horário que eu gente. disse. Mas quando esse paciente se cobre, a psoríase dele piora. Né? Mas ele se cobre porque às vezes se sente envergonhado também. Exatamente. A gente está falando da psoríase, vou interromper vocês um pouquinho, que a gente tem até um depoimento de uma paciente da Luciana Aquino. Ela tem psoríase e quando ela viu que a gente ia fazer um programa, ela quis dar o depoimento dela. Vamos ouvir agora? Meu nome é Luciana Aquino, eu sou jornalista e portadora de psoríase. Eu tenho psoríase desde que eu nasci. Fui diagnosticada erroneamente como dermatite seborreica. Tinha, a priori, lesões apenas no couro cabeludo e nas articulações. Em 2015, eu tive uma crise muito grave, onde eu fiquei com 98% do corpo acometido das lesões e tive que passar por alguns tratamentos, alguns assertivos, outros não. Usei muito corticoide, o que é errado, porque ele mascara a doença. Passei a usar alguns medicamentos imunossupressores e hoje em dia tenho também diagnosticado artrite psoriásica e faço uso de remédios à base de vírus humano, chamados de biológicos. Esses remédios têm deixado a minha vida mais feliz, mais tranquila. Eu atualmente estou sem lesões, algumas, poucas ainda, resistem, mas perto do que eu passei, eu estou muito feliz. Com esse tratamento assertivo, com a minha autoestima, com a alimentação também que eu acabei mudando, né? Cortei algumas coisas que o nutricionista e os médicos também achavam que poderiam influenciar na psoríase. E hoje estou aqui para contar essa história
de que estou vencendo a doença. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Obrigada, Luciana, pela participação aqui com a gente. Doutor Fábio, ela falou que desde que nasceu ela tem a doença, né? Sim. Na verdade, muitas vezes os diagnósticos eles vão se misturando. Então, o paciente inicia com um quadro, existe o quadro, né, da psoríase na infância, mas esses quadros, pelo que ela me pareceu, ele parece um quadro ser, né, com um forte componente genético, né, tanto que ela desenvolveu ali, parece uma psoríase eritrodérmica, que é um caso em que o paciente, o corpo todo fica avermelhado. Isso pode ser desencadeado, inclusive, pelo uso de tantos corticoides que ela fez. Então, uma coisa importante para quem tem psoríase é não fazer uso de corticoide por via oral nem injetável, porque isso pode melhorar o quadro e logo em seguida o paciente desenvolver uma psoríase que a gente chama de eritrodérmica, né, que é esse quadro que o paciente fica todo avermelhado, às vezes e geralmente tem que ser internado. É como você estava dizendo pra gente, a pele, o que está mais visível, na psoríase isso fica visível, né? E como fazer, na verdade, é um tratamento que tem que ser acompanhado com um tratamento psicológico também, né, gente? Na maioria das Para vezes. trabalhar essa questão até da autoestima, da aceitação, talvez, como que funciona esse tratamento em conjunto? Eu acho que até não só da autoestima, né, mas também como uma forma de minimizar esses impactos e não deixar a doença ir para frente, né? Porque você tem um impacto emocional em cima disso. Né? E como eu estava conversando com o Dr. Fábio, a exposição ao sol é muito importante, né? Para a psoríase. E a pessoa que tem a psoríase quer esconder, né? Então, assim, além de você não estar trabalhando emocionalmente, né? Muitas pessoas não vão ao psicólogo, não procuram ajuda, né? Para resolver problemas, questões emocionais que possam estar bloqueando isso, a pessoa se cobre. Então, assim, diminui a possibilidade de... Afeta o tratamento, afeta então, o tratamento, né? Afeta o tratamento. Você acha que afeta? Como é que você encaminha, doutor Fábio, quando isso acontece? Os próprios dermatologistas fazem esse trabalho de encaminhar para um psicólogo? Certamente, né? Praticamente assim, quando você recebe o paciente, muitas vezes esse paciente já né, pulou de médico em médico e não tem um diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico de que é psoríase, né? E esse paciente precisa de um acompanhamento, porque ele está com lesões. Existe uma forma de psoríase que é a psoríase palmar, né, que o paciente desenvolve uma descamação, às vezes pústulas, que são bolhas de pus na mão. Esse paciente ele sofre um impacto social muito importante, uma rejeição social muito importante. As pessoas olham na mão da pessoa, não querem pegar na mão da pessoa. Isso vai diminuindo a baixa autoestima, vai deixando a pessoa com uma baixa autoestima, o que faz com que ela se reclua, às vezes perde o emprego por causa disso. As pessoas acham que pensam que é contagioso, por isso que... Você acha que o que você deve? A falta de informação da população, que tem essa não aceitação também, e que isso prejudica, inclusive, a vida do paciente? Exatamente. A primeira coisa é a conscientização da população de que a psoríase, né, de saber o que é psoríase, né, porque, na verdade, 3% da população tem psoríase. Então, assim, provavelmente você conhece alguém que tem psoríase. Então, é importante conhecer a forma clínica para você saber que aquilo ali não é transmissível, né? Então, entender que os pacientes com psoríase são pacientes que quando não tratados, às vezes tem uma descamação maior, né? Uma pele que é um pouco mais avermelhada, mas é importante frisar que hoje nós temos tratamentos que praticamente zeram as lesões de psoríase, né? Como a paciente disse ali, os imunobiológicos, né? Que são... Que é o que ela está tomando, né? Exatamente. Esses tratamentos são incríveis. Eles zeram, o paciente fica praticamente sem lesão nenhuma. Né? Aí pode ter uma qualidade de vida melhor. Pode ter uma qualidade de vida melhor. Na maioria das vezes, isso modifica a vida, o curso da vida do paciente. Né? É a mesma questão do vitiligo também, que é o que fica visível também, né? Tem que trabalhar a autoestima nesse caso também da pessoa, né? Sim. O psicológico A gente até fala que o vitiligo, né? A pessoa vai perdendo a cor, aí você vai perdendo a alegria, né? É como se você estivesse perdendo as cores da vida, né? Então, você perde um pouco o sentido. Então, assim, geralmente tem pessoas que têm uma predisposição à depressão, né? Muito estresse, essa questão de traumas mesmo. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser desbloqueadas, né? Até para retomar esse sentido da vida, né? É verdade. E estresse, principalmente, que é o mal da vida moderna, né, gente? Sim, e que desencadeia várias doenças de pele, né?
Então, assim, ele vai desencadear isso como a acne, né, que é muito comum no adolescente, né, querendo ou não, está nessa fase de transição da infância para a vida adulta, o que eu quero da vida, a cobrança que as pessoas estão tendo, né. Então, assim, o esconder o impacto social em relação a isso. Então, assim, essas doenças todas estão linkadas com a emoção mesmo, né. Como que eu estou me vivenciando no mundo. Você citou a acne, e a acne também é uma doença de pele, a gente pode dizer que é uma doença de pele? A acne é uma doença de pele. E acometendo o adolescente, o impacto social para um adolescente que está se descobrindo, que está percebendo o mundo com uma lesão avermelhada, pustulosa, no rosto, isso gera uma discriminação. Então, na verdade, hoje também a gente tem medicamentos que o paciente pode zerar a acne, né? Então, não tem por que o paciente continuar com esse quadro, né? E fora que deixa cicatrizes, né? Então, quanto mais... É porque existe uma tendência das pessoas falarem a acne é normal na adolescência, então deixa acontecer. Não é assim. Na verdade, a acne, ela tem uma tendência maior a acontecer na adolescência, mas ela deixa cicatriz. Então, tem que procurar tratamento, né? Para que o paciente não sofra essas sequelas emocionais e sequelas na pele. E quais são os fatores que levam à acne, por exemplo? Tem relação com a alimentação? Tem a gente escuta tanta coisa, né, de falar sobre alimentação e acne. Sim, tem relação com a alimentação. Né? Alimentação com muito açúcar, alimentação com muita gordura, tudo isso faz com que o paciente desenvolva acne. Né? Mas existe também um componente genético, né? Existem o uso inadequado de filtros solares que não são adequados para a pele, que às vezes é oleosa, então filtros muito oleosos. Jamais usar o filtro solar do corpo no rosto. Né? Paciente que tem a pele oleosa precisa de usar um sabonete, né? Às vezes à base de ácido salicílico, à base de enxofre, para dar uma secada na pele. Então, tudo isso é importante para evitar esse impacto que a acne pode trazer no adolescente. Principalmente nessa fase da vida, né? Na adolescência, né, Denise? Que já é uma fase de tantas turbulências, né? Sim, e aí vem muita questão do julgamento também, né? Tanto na adolescência quanto na fase adulta, né? O que o outro vai pensar de mim? Eu estou dessa forma? Então eu prefiro ficar excluído ali, para ninguém ver o que está acontecendo. E essa falta de informação, né? Porque, igual você falou, hoje já tem tratamento e zera. Mas as pessoas têm essa informação, né? Ah, não, é costume, é cultural. A acne é normal da adolescência, todo adolescente vai ter isso, né? Então, assim, as pessoas têm poucas informações que possam facilitar a vida dela, né? Então, assim, se as pessoas ficarem instruídas o que pode ser feito, já facilita muito. E não pode banalizar também o que aquela pessoa está dizendo, que às vezes até os pais, quem está perto do adolescente, né, fala, isso é bobagem, é coisa da adolescência, vai passar, mas não pode banalizar isso. Não. Nem com o adolescente que tem acne, nem com quem tem psoríase, vitiligo e outras doenças de pele, né? Sim, inclusive porque cada pessoa vai vivenciar de uma forma. Talvez eu tenha acne e, beleza, eu consigo lidar com isso, vou procurar um tratamento. Tem outras pessoas que não, né? Tem outras pessoas que o impacto emocional é muito maior. Eu estou horrorosa, eu não saio de casa, né? Então, é tudo muito vivenciado como isso, né? Qualquer outra doença de pele. Tem pessoas que, olha, tá coçando, tá vermelho aqui, mas eu saio normal, né? Outras pessoas que nem querem sair. Ou vou me esconder para ninguém me ver, né? Então, vem a questão do julgamento, né? O que o outro vai pensar de mim? Tipo assim, é como se eu não valesse mais nada, né? Nós temos que lembrar também de uma outra apresentação de acne, que é a acne da mulher adulta. Né? Então, a acne está muito relacionada à adolescência. Mas a acne ela pode aparecer na mulher adulta. Sim, o que é importante em relação a isso? Isso às vezes gera um estresse na mulher, ela fica cutucando a lesão, porque é uma lesão que não cura. É uma lesão uma lesão de acne que aparece um pouco antes da menstruação. Então essa lesão ela aparece geralmente aqui no ramo da mandíbula e a paciente começa a cutucar aquilo ali até escoriar, né? Sim. E essa lesão fica marcada e na verdade o importante dessa acne da mulher adulta é que deve ser feita, na maioria das vezes, uma investigação se existe alguma alteração hormonal, né? Porque também não ficar só tratando como, eu tenho espinha, na verdade tem que ir além, né? Você está citando essa questão da mulher adulta, tem ligação com questões hormonais também? A gente vê relatos de mulheres com ovário policístico, que tem muita acne, que usa aquele DIU de cobre, né? Sim. Que também, DIU, tem dois tipos de DIU, né? Isso. Que a mulher usa também e desenvolve essa acne. Qual que é essa relação? Hoje está tudo conectado. Na verdade, o ovário policístico está ligado com a acne da mulher adulta. Existem até correlações em relação à calvície feminina com esse quadro. Né? Então, a gente sabe que tudo isso caminha junto.
E né? aí Então, tem o crescimento que de fazer um equilíbrio pelos. hormonal? Como é que é? O que faz a gente dosar os hormônios, ou então, às vezes, até encaminhar para o ginecologista, é a presença de pelos, a presença de pelos no rosto, com uma acne, com uma rarefação em cima no couro cabeludo. Né? Tudo isso faz a gente começar a pensar que esse paciente pode ter alguma alteração hormonal. Né? Então, é preciso fazer o screening dos hormônios para verificar se o paciente tem ovário policístico. Sabe? Então, isso é uma implicação importante. Mas o ovário policístico pode dar acne mesmo? Sim, geralmente sim. Né? Okay. Vamos fazer um intervalo rapidinho, gente? A gente volta já já falando de outras doenças de pele. Você espera aí, hein? Estamos de volta. Os nossos convidados hoje são o dermatologista Fábio Gontijo e a psicóloga Denise Viana de Melo Dutra. A gente estava falando de algumas doenças aí, né, gente? No segundo bloco, a gente estava citando a herpes, né? Tem gente que tem alguma decepção, estoura a herpes na boca. Vai pra praia, estoura a herpes na boca. O que é essa herpes que muita gente tem, né? A população, a incidência é muito grande, não é? A incidência é muito grande. Na verdade, a gente tem um dado que 90% a 95% da população é portadora do vírus da herpes. Né? E em situações de estresse, não essa porcentagem toda, na verdade uma minoria dessa população, o vírus acaba saindo do gânglio e manifestando na região labial, geralmente. São dois tipos de herpes, né? Dois tipos de vírus. Um tipo que acomete o lábio e um tipo que acomete a genitália. Né? E em situações de estresse, esse vírus aparece. Dando essas lesões que muitas vezes também trazem o constrangimento social. Porque dá as bolinhas na boca, as bolinhas, não é isso? Né? É uma lesão com uma base avermelhada que dá umas vesículazinhas. Então... Sim. E assim, quando a pessoa apresenta herpes, eu penso assim, até a labial, né? Todo mundo vê. Não, aquela pessoa tem herpes, né? Ou não pega no copo dela, não, né? Você vai beijar aquela pessoa, né? Então, eu vejo assim, muitas pessoas podem beijar pessoas que têm herpes e não ter o vírus, né? Então, vai desencadear em determinadas pessoas, né? Tem a predisposição genética para isso. Na verdade, a maioria da população tem o vírus. Sim. Tá? Já tem o vírus? Isso, já tem o vírus. Né? A maioria da população já tem o vírus. E a minoria manifesta. Né? Então... Isso aí tem uma questão genética também. Porque você pode ter e não tem nada visível também? Você convive com o vírus sem ter nada visível? Exatamente. Existem lesões assintomáticas, né? O paciente pode ter uma manifestação assintomática. O que é importante salientar em relação à herpes é o seguinte. A herpes, ela pode parecer inocente ou então parecer ter um impacto social, mas a herpes genital, ela aumenta a possibilidade de adquirir outras DSTs. Né? Porque, na verdade, ela é uma porta de entrada para outros tipos de DSTs. Como se a pessoa ficasse mais vulnerável? Mais vulnerável, para essas outras doenças? Mais vulnerável, né? Então, ela tem esse aspecto, principalmente no caso da herpes genital. A gente está falando sobre a incidência de herpes, às vezes a pessoa tem muitas, né? Teve uma decepção, tem a herpes, aconteceu tal coisa, tem a herpes. E como fica o tratamento, então, neste caso? Então, o paciente que tem herpes, geralmente, ele tem uma pomadinha, a famosa pomadinha, e fica utilizando as pomadas e não sabe que é possível que ele faça o uso de alguns comprimidos um pouco antes desse quadro eclodir e às vezes a lesão nem aparece. Os pacientes que têm herpes, eles sentem uma coceirinha antes, eles sentem um pequeno incômodo, uma área sem sensibilidade, e se eles iniciam o uso dessa medicação nesse momento, às vezes a lesão não aparece. Tá? Para pacientes que estão tendo quadros recorrentes de herpes, eles podem fazer o uso, né, dessa medicação de forma profilática, de forma a não ter. Né? Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que vão para a praia e sabem que toda vez que vão para a praia vão desenvolver o vírus, devido à exposição solar, né, desenvolver a doença. Então, esses pacientes já têm indicação de iniciar a medicação para não eclodir, né, a lesão. Ok. A gente viu aí no depoimento da Luciana que ela disse sobre foi diagnosticada errado, né? Teve uma confusão de doenças, diagnosticaram como doença, na verdade ela tinha psoríase. Os sintomas são muito parecidos, por isso às vezes o diagnóstico é mais difícil de ser fechado? Sim, na verdade a gente pode recorrer à biópsia. Né? As características clínicas da psoríase já são suficientes para que a gente dê o diagnóstico, tá? Quando o quadro está confuso, em formas mais atípicas, por exemplo, psoríase invertida, que ela aparece nas axilas,
aquela maceração toda ali faz com que o paciente perca aquela descamação que é característica da psoríase. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que lançar a mão de um exame anatomopatológico para diferenciar aquilo ali de uma micose ou de algum outro quadro. A gente está citando a psoríase, mas pode confundir com outras também, pode dar confusão de outras, né? Certamente, existe uma infinidade de diagnósticos ali, né? E o dermatologista é o profissional capacitado para diferenciar tudo isso, né? Outra. Gente, e como que a gente citou os tratamentos, as possibilidades que a gente tem para essas doenças, como que eles funcionam na rede pública? Cada um na sua área, eu queria que vocês explicassem para a gente. Tem, por exemplo, um tratamento em conjunto que é feito com tratamento psicológico também? Fala um pouquinho da rede pública, como que é esse tratamento para a gente. Bom, na rede pública, e assim como na rede privada também, isso não faz diferença, a gente segue protocolos, né? Então, o paciente com psoríase que tem um grau leve, a gente vai utilizar cremes de corticoide, né? Cremes à base de vitamina D. O paciente que já começa a evoluir com quadros mais graves, com uma extensão maior, ou então quadros palmares, a gente também segue algumas linhas de medicamentos. E pacientes com quadros mais graves, a gente pode lançar a mão dos imunobiológicos, né? Que é a medicação que foi citada. Mas tem disponível no SUS? Tem disponível no SUS. Tem disponível no SUS. Essa medicação, ela está disponível principalmente para pacientes que têm artrite psoriásica, né? Que é uma forma de evolução da psoríase, às vezes também única manifestação, né? E que é indicação de imunobiológico, né? E tem um tratamento complementar psicológico também para isso? Eu acho que na rede pública a indicação seria do médico, né? Enviar para um psicólogo, né? Então aí teria os psicólogos disponíveis na rede pública que a pessoa poderia fazer o tratamento, né? Mas vocês acham que é eficiente? Isso acontece de fato na rede pública? Ou não? A gente precisa repensar isso. O que é a experiência de vocês? Tudo tem que ser repensado, né? Todas essas questões. A saúde no Brasil, ela passa por um momento bastante complicado, né? Então, assim, o paciente muitas vezes ele tem que recorrer de um psicólogo particular. Então, nem sempre ele vai conseguir esse acesso pela rede pública. Tem que procurar e esperar para ver se, exatamente. Né, se consegue. Gente, queria agradecer a participação de vocês aqui hoje com a gente. Obrigada, viu? Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia, e bom dia para você de casa também. Um ótimo fim de semana. Até segunda às 8h30 eu te espero. Até lá.